honrar. Olhando pra cá, você manja porque você é rato de entrevista, né? É rato. É rato. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. No 5 vai valer, tá? Quando eu falar. 5. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Piloto. E hoje a literatura pede espaço no canal do programa Piloto e estreia no canal do programa Piloto aqui no YouTube. Eu tô trazendo pra gente aqui simplesmente o maior escritor da região do Alto Tietê. São 21 livros escritos dos temas mais variados possíveis. Ele já escreveu livro sobre o Corinthians, sobre o basquete da cidade, já escreveu sobre outras equipes de futebol, como o Palmeiras, como São Paulo, Santos. Você não fica chateado porque ele escreveu sobre seu time também. E recentemente ele escreveu essa obra-prima aqui, ó. O livro que conta a história do fliperama da Taito no Brasil. Fliperama, pinball, tudo que a gente jogava nos barzinhos, entretenimento eletrônico, tá aqui nesse livro. É uma história muito interessante e agora ele está lançando esse livro aqui também que a gente vai falar daqui a pouco. Senhoras e senhores, eu trago para vocês aqui agora André Martinez, El Vato Cabrón de San Diego. Como está, meu irmão? E aí, Júnior? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao programa Piloto. Eu tô até estranhando você me chamar de Júnior, porque a gente é amigo faz um bom tempo. E graças a Deus hoje a gente está tendo a oportunidade de estar gravando com esse monstro aqui, sagrado, André Martinez. Isso aí. E aí, pai? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Obrigado, programa Piloto crescendo aí cada vez mais, trazendo grandes personalidades aqui, né? Hoje você caiu um pouco o nível que você trouxe. Não, hoje com certeza o nível subiu e vai ser um divisor de águas com a sua presença aqui. Pô, só tô vendo gente legal aqui, tô vendo Rogerinho, Analício Nicolau, um monte de gente bacana aqui. E é isso aí, você merece. Você é um cara batalhador, você é um cara guerreiro. E você sabe que todas as grandes coisas feitas por grandes pessoas têm a tendência de crescer. Meu irmão, então, obrigado. Você tá lá. Você é um cara que, mano, eu sou fã pra caramba. Você é monstro. E mais fã do que você ser esse cara que sabe escrever muito, que você arrebenta, eu sou fã da sua pessoa também, que você é monstro. Seu cara. Tu eres el vato cabrón de San Diego, cabrón. André, 21 livros escritos, cara. Vamos começar lá dos primeiros passos. Como é que começou essa história de você ser um escritor? Era um sonho na sua vida? Na realidade, nunca foi um sonho. Assim, não posso falar pra você que foi um sonho, né? Tá. Não era. Mas vamos dizer assim que foi uma oportunidade e uma reunião de coisas que acabou acontecendo isso. Tipo, quais coisas? Eu sempre, desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei muito de futebol, todo mundo sabe disso. Sou corintiano, todo mundo sabe, eu nunca escondi isso de ninguém. Uhum. E eu sempre guardava muitas coisas a respeito de futebol, né? Eu guardava muitas informações, muitos jornais. Pessoal animal. Desde criança, eu sempre tinha muitas revistas, e guardava muitas coisas na cabeça também e tal. Legal. E eu sempre falava muito, né, a respeito disso, né? Comentava muito a respeito disso com as pessoas, e sempre eu tava nesses assuntos e tal. E muitas pessoas falavam pra mim que, moleque, você não vai te levar a nada, não sei o que, esquece isso aí, pá. E, tipo, sei lá, eu meio que cresci com essa, com essa coisa na cabeça e tal, com essa situação em que as pessoas falavam que isso não ia rolar, era perda de tempo e tal. E isso te motivava mais? Pra sim. Você falar assim, você tá falando que eu não sou capaz? Eu vou fazer e vou esfregar na sua cara. Não, na realidade não, assim, era uma coisa natural pra mim ter aquilo ali, acompanhar aquilo, guardar aquilo, pesquisar aquilo, sempre foi natural pra mim. Legal. Mas eu lembro que muita gente falava que era pra mim parar com aquilo porque não ia me levar a nada, entendeu? E nisso você já tinha alguma coisa feita ou não tinha lançado nada? Não tinha feito nada. Aí eu fui crescendo, fui me tornando adolescente. Você contava para as pessoas que você queria escrever alguma coisa? Não, eu não queria escrever nada. Eu sempre fui um apaixonado por futebol. Ah, tá. Entendeu? E assim, por exemplo, eu tinha pilhas de jornais, tinha pilhas de revistas, assistia todos os programas e pesquisava a fundo as coisas e sabia coisas que uma criança não sabia sobre futebol. Qual idade você tinha nessa época? Eu tinha, sei lá, 8, 10, 11 anos de idade. Tá. Né? Tipo, 12 anos de idade.
esse criança não se interessava por essas coisas, assim, não sabia aquelas coisas, e eu sabia. E as pessoas falavam, meu, para com isso, não sei o que, vai estudar, vai não sei o quê. Eu estudava, eu fazia tudo que uma criança fazia. Só que além de tudo eu tinha isso comigo. Você tinha esse plus. Tinha esse start algo aí. A mais. Não sei era se um diferencial, né? Sim, era uma coisa que pra mim era natural, mas muitas pessoas não enxergavam aquilo como natural. Tá. E eu cresci, tal, continuei nessa mesma batida aí e tal. Até que chegou uma época que eu tava parado, eu tava sem emprego, né? Já adulto, né? Já trabalhando, tinha já mais de 25 anos, eu acho. Não, acho que bem, mas quase 28 anos. Ontem. E aí eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhava e eu fiquei um tempo parado, uns meses parado. E eu fiquei meio em depressão, assim, naquele período, pelo fato de estar parado e tal. Eu acreditava que eu não ia sair naquela época, tal, enfim. Fiquei muito triste. Mas eu achei que era o momento de eu pegar aquelas coisas, todas aquelas informações, aquelas notícias, aquele material todo, e aí já iniciando a internet também, né? Já existia a internet naquela época, que possibilitou aumentar ainda mais as minhas pesquisas. Aí eu achei que era o momento de pegar tudo aquilo e escrever um livro, publicar um livro. Todas aquelas histórias, com outras mais que eu iria fazer. Eu acabei conhecendo o Almanaque do Corinthians, né, do Celso Unzelt, e aí isso sim me motivou a escrever cada vez mais, que foi uma obra incrível que ele fez na época. E ele é um cara que tem essa característica que você tinha quando você era criança, e todo mundo falava de você que não ia dar em nada, assim. Pois o Celso, ele arquiva tudo. O Celso, ele tem todas as placares, tem vários jornais. Talvez o Celso é pior do que eu nesse aspecto. Muito, né? Ele é monstro. Né? E eu até falo pra ele tudo, né, que ele é meu padrinho, né, porque eu comecei a escrever por conta de um livro dele que eu conheci, e a partir dali eu falei, pô, se o cara fez um negócio desse, eu tenho que fazer alguma coisa também, né. Claro. E a partir daí nós nos tornamos amigos, tal, e ele me ajudou muito no começo. E eu fui, de uma forma despretensiosa, tal, publiquei meu primeiro livro, né, que era o Top 10 Timão, que era trazer os 10 mais da história do Corinthians, no estilo de ranking, assim, e tal. Mas aí, tipo, um começo não foi fácil, o começo foi difícil, eu mandei proposta para várias editoras, tal, na época, a grande maioria delas não respondeu até hoje. Algumas respondiam, mas assim, você tá iniciando, é tudo muito mais difícil, né? Pô. Aí eu sei que eu resolvi que eu só iria conseguir concretizar aquilo se eu fosse com as minhas próprias forças mesmo. E eu fiz um livro independente daí, né? Aí fui explorado pra caramba na época, paguei um preço, gastei esse dinheiro muito maior do que deveria gastar e tudo mais. Eu acabei gastando na época que era acho que um preço de um Celta Zero na época. Entendeu? Lembro de um Trazendo para os dias de hoje, vamos por aí, eu nem sei contar um Celta, mas vamos por aí uns 30 pau. Não, na época foram 23 mil aproximadamente. Nossa, na época foi 23, hoje é o quê? 60 mil reais. Caramba, velho. Sei que assim, era uma coisa fora assim fora do meu alcance aquilo, sabe? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Quantas foi uma coisa... tiragem de quantos livros? Eram 2.000 livros. Caramba, uma nota os caras cobraram, hein? Sim, meu? me cobraram um dinheiro muito alto, assim, fui acharcado mesmo, assim, fui, né? E falta de experiência, né? Enfim, cara, acabei caindo. Mas isso não acontece só com você não, André, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Eu conheço vários artistas que também na primeira... Não só na tiragem, mas que nem você precisava disso só na tiragem. Eu conheço artista, banda, por exemplo, que tomou um Pelé o dobro disso para fazer produção e não ficou um resultado... Não ficou um resultado bom, né? Não. Então, teve isso aí. Acontece. Aí acabei fazendo esse produto acontecer através disso. E assim, hoje em dia, eu não sei se eu faria de novo hoje em dia o que eu fiz lá atrás. Entendeu? Eu não sei. Mas, não sei, às vezes tem tipo de loucura que quando a gente é jovem, a gente entra de cabeça e manda ver, né? E sei lá, talvez às vezes existem motivações que não partem da gente aqui, né? Às vezes existem motivações que vêm de outros lugares que a gente não conhece, que a gente não sabe quem tá mandando isso. Você diz no âmbito espiritual. Sim, entendeu? Sim, concordo. Né? Por quê? Tudo bem, eu gastei horrores para fazer isso, era dinheiro que eu não tinha. Né? E na época assim, eu tava depressivo porque eu tinha saído do emprego,
Que já era por grana também, né? Sim, tava fora. Aí se tudo que eu peguei de indenização, tudo aquelas coisas, tal, eu investi tudo nisso, peguei dinheiro emprestado, fiz uma correria do caramba para conseguir pagar esses custos aí. E tava em depressão por conta do trabalho, mas eu fiz o livro e me ajudou, né, a sair desse período. E hoje em dia, são 16 anos, né, isso foi aconteceu em 2006, 16 anos depois, eu vejo que o início da minha carreira foi, assim, de fato mesmo uma transição divina, vamos falar assim. Sim. Porque talvez se eu não tivesse saído naquela época, eu fiquei muito mal quando eu saí, mas hoje em dia eu vejo que foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito para mim, foi eu ter saído. Porque se eu não tivesse saído, talvez eu não teria começado. Entendeu? Talvez eu não teria feito se eu não tivesse saído, né? E eu só fiz porque eu consegui fazer, eu tinha o tempo, eu tinha o dinheiro, né, entre aspas, assim. Precisava fazer alguma coisa e aí começou a carreira. Aí foi o pontapé inicial na carreira de escritor. Isso, tem aquele papo que fala que há males que vem pra bem e tal, não sei o que. Esse foi um. É aquela vaquinha, né? Daquela parábola que a família tinha uma vaquinha, aí a vaquinha morre, a família começa a produzir. Foi mais ou menos. Nossa, quase que eu faço uma tragédia aqui. Foi mais ou menos isso. É, sim, mais ou menos isso. Morreu aquilo, mas daquilo nasceu uma coisa nova. Sim. E que vive até hoje na sua vida. E a gente fica muito chateado, né, quando alguma coisa de ruim acontece assim na vida da gente, quando a gente tem alguma perda, alguma coisa. E muitas vezes você vai ver lá na frente que aquilo foi uma coisa que veio para te beneficiar aqui. Só que a gente nunca aprende, né? Porque vira e mexe a gente acaba perdendo as coisas e a gente fica chateado pra caramba. Mas isso é do ser humano. É do ser humano. Mas acho que comigo foi mais ou menos assim, cara, o início. E a partir daí as coisas começaram a andar, né? E até para mim conseguir pagar esses custos, eu lembro que eu dei uma sorte impressionante. Na época, o Francisco Chavedar, que é um dos grandes corintianos aqui de Mogi e tal, ele sempre ajudava o pessoal da escola de samba, né, da Acadêmicos da Fiel. Aí eu tava assim muito triste porque eu não ia conseguir pagar uma parcela, né, tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim: olha, é o seguinte, eu preciso ajudar o pessoal da escola, mas eu quero ajudar você também, então eu vou fazer uma triangulação aí e tal. Eu vou comprar o equivalente a uma parcela que você tem de livros e eu vou repassar isso para a escola e a escola vai revender e eles vão fazer o carnaval em cima disso. Que legal, cara. Ou seja, ele ajudou todo mundo. Ajudou todo mundo. Né? E todo mundo se ajudar. Sim, pois é. E aí deu certo, eu quitei lá o que faltava. Que beleza. Foi graças a isso aí, né? Até tenho uma gratidão enorme por ele. Faz muito tempo que eu não vejo, faz anos que eu não vejo ele, mas um cara assim que eu nunca vou me esquecer, eu tenho uma gratidão muito grande. Acabou ajudando os caras, né? Que fizeram um carnaval, não foram campeões, mas fizeram um carnaval muito bacana. No ano anterior eles tinham sido campeões. Porque no rateio vende rápido, né? Sim, na época eu lembro. Não chegou a tudo, chegou acho que uns 300 exemplares, eu acho, uma coisa assim. Mas na época custava R$30 o livro, né? E eles venderam o livro assim como por um preço maior. Acho que eles venderam por R$60 cada um. Simbólico já para levantar essa grana. Era um valor simbólico que não era o valor do livro em si, mas era como assim, ó, você ajuda a gente aqui que você tá ganhando um. Em vez de fazer uma feijoada, vamos vender o livro. Exatamente. Entendi. E aí eles fizeram lá, conseguiram arrecadar o que faltava lá também, e aí fizeram o trabalho deles lá, né? Que legal. E aí uma ação, né, em conjunto. E aí as coisas começaram a acontecer depois desse primeiro livro. Aí as editoras começaram a vir atrás de mim daí. Porque daí começou a surgir programa de TV, começou a surgir jornal, começou a surgir matérias. Eu quero até te pedir desculpas, porque seu nível de idas a programas é uma coisa muito alta, né? Não. A gente tá vendo o André Martinez em Danilo Gentili, foi esses dias aí, pouco tempo atrás, da hora ter te visto lá. Band... ele vem direto aqui na afiliada da Plim Plim aqui na região. E hoje ele tá aqui no programa piloto, mas valeu por você ter vindo. Não, mas é o melhor. Eu tô sempre nos melhores. Entendeu? Se eu tô aqui é porque é um dos melhores. Obrigado, meu irmão. Você é amigo. Não tem essa. Beleza, aí você fez esse livro, Almanaque do Timão. Não, o Almanaque do Timão é do Celso Darunzelt. Tá. O meu era o Top 10 Timão. Top 10 Timão. Isso. O que você trouxe nesse livro? Você trouxe
os top 10 times que já existiram? Não, era tudo, era tipo rankings, assim, né? Ah, Então eram os 10 maiores ídolos, os 10 maiores vitórias, os 10 maiores que títulos, legal, as cara. 10 piores derrotas, os 10 maiores carrascos, os 10 maiores... Era tudo de 10 em 10, Que assim. top, cara. Entendeu? Era tudo de 10 em 10. Aí, ó, você E, vê que é um e gênio, né? não, Olha só a é ideia do esforçado, cara. esforçado, né? Ah, E aí depois disso as coisas começaram a fluir, né? Aí a editora Ícone chegou atrás de mim, veio atrás e pediu pra fazer você não tinha interesse em fazer um segundo livro do Corinthians lá e tal, né? Aí eu falei que sim e tal, assinamos um contrato e eu fiz o Corinthians Minha Vida, Minha História, Meu Amor. Que foi, se não me engano, o segundo ou o terceiro, eu acho que é o segundo livro do Brasil, da história da literatura brasileira, que foi licenciado por um clube de futebol. Entendeu? Foi o segundo livro do Brasil. e com tudo isso, cara, como é que é o reconhecimento do Corinthians para sua pessoa e para sua credencial de escritor? Os caras te dão moral, Parque São Jorge, a arena aberta para você, os caras te reconhecem ou você acha que faltou isso? Não, na época eu tive apoio assim, de algumas pessoas lá, né? Mas hoje em dia faz muito tempo que eu tô afastado, né, do próprio No meio Corinthians mesmo, Corinthians. né? Assim, faz muito tempo e tal. Pra você ter uma ideia, eu nunca fui na arena até hoje. Nunca fui na arena, nunca fui no CT. Parque São Jorge, sim. Mas para você ter uma. Hoje em dia, as coisas ali no clube hoje são muito blindadas, né? O Corinthians em si é muito blindado hoje. Então você não vê o jogador do Corinthians em programa de televisão mais. Antes tinha mesa redonda, cartão verde, É raro super técnico, tal. Todo domingo, todo final de semana acabava o jogo, os caras iam direto. que é contraditório. Eu sou corintiano também. O Corinthians levanta muito uma bandeira de democracia, mas eles têm agido como fascistas no sentido assim de sem diálogo zero. Hum. Tanto quando teve aquela manifestação violenta de torcedor ameaçar o jogador, você deve lembrar disso. Eles simplesmente falaram assim, ó, nós não falaremos com a imprensa nesse final de semana. E não pode, cara. Não pode, tem que ter essa voz, tem que trocar essa ideia. O jogador tem que. Porque independente se você está fazendo coisa boa ou se você está errando, é importante você falar. É importante estar tudo exposto, tá tudo muito claro para todo mundo ver o que está acontecendo, até para não gerar suspeitas sobre ter algum esquema ruim. Eu acho isso. O Corinthians fala muito em democracia e não deixar um jogador ir num programa, eu acho errado. Mas isso não é só no Corinthians, não, cara. Hoje são nos Palmeiras todos os também, clubes, todos os clubes. é. Hoje existe Mas uma o Corinthians coisa. levanta a bandeira da democracia, né, velho? Já levantou muito mais. Já né? levantou muito mais. Mas hoje em dia existe uma coisa que não existia anteriormente. Hoje em dia tem a figura do Assessor de imprensa. Hoje em dia você não chega num jogador nem a pau hoje. Entendeu? Por exemplo, tem a Regiane Hitler, né, que é minha amiga, tal, conheço a repórter jornalista de muitos e muitos anos, Regiane Hitler. Hitler não, pelo amor de Deus, Regiane Pelo amor de Hitler. Deus, velho. A Regiane entrevistou o Sócrates pelado no vestiário tomando banho, entendeu? O Márcio Ramos, o morcegão, terminava o jogo, tô aqui na porta do vestiário, Marcelinho Carioca tá saindo, vamos falar aqui, Souza, não sei o que, Ronaldo. Era assim. Hoje em dia você tem a tal da zona mista hoje, né? Tem a entrevista coletiva que o clube determina quem é que vai falar. Né? Quando eu comecei a escrever, por exemplo, isso estamos falando de 16 anos atrás, eu fui com o meu livro lá no Parque São Jorge, era a primeira administração do Andrés, foi o início, foi né? Quando foi ele, a transição ele dele pro Alib, né? Tá. Eu simplesmente cheguei no Parque São Jorge, fui lá na recepção, falei assim, olha, eu gostaria de falar com o presidente. Eu tô com o livro aqui do Corinthians, eu queria dar um presente para ele, queria conversar com ele, será que é possível tal? A moça, vou ligar. Ligou, o presidente pode receber, posso. Quinto andar, vai lá. Fui lá. Fiquei lá um tempão na sala dele lá. É que o Andrés é o cara que leva a democracia a sério. Entendeu? Mas cara... assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu fiz isso naquela época. Hoje em dia, eu duvido que eu faça. Mesmo que seja ele que esteja lá. Você entendeu? Por conta disso tudo aí que anda acontecendo. E que também o Andrés, nessa época, ele ainda não era o Andrés. Mas se assim. A gente tá falando de 2006 para 2007,
O Andrés fez o nome dele quando a gente fez o quê? Saiu da segunda divisão. É. Não teve, para mim, não teve melhor presidente do que o Andrés. Para mim, ele é o melhor da história. Não sei as suas, se for diferente, tudo bem. Somos democráticos. Mas, para mim, ele foi o melhor. Sim, Não tem melhor presidente que eu vi. Eu tenho 40 anos de idade, galera. O melhor presidente, na minha opinião, é o Andrés. Porque ele foi o presidente que internacionalizou o Corinthians. Internacionalizou. Ele foi o cara que tornou o Corinthians realmente grande fora do Brasil. Então, tudo começou na administração dele e nas coisas que ele fez. Cara, o cara trouxe o Ronaldo, velho. E o Ronaldo Andrés, é um outro obrigado, cara. O Ronaldo, é importante falar do Ronaldo, a importância do Ronaldo na história do Corinthians. Porque o Ronaldo, tudo bem, o cara pode falar, o Ronaldo jogou um ano no Corinthians, 1 ano e meio e tal, não sei o quê. Beleza, mas além do Ronaldo, cara, além dele ter feito gol, dando pique de 40 metros, pesando 104 quilos, em clássico contra o São Paulo. Que é o peso que eu tô hoje. Sem o boné, né? Senão vai para uns 120. A história do Corinthians antes do Ronaldo é uma coisa. Após a passagem do Ronaldo no Corinthians é outra. O Ronaldo trouxe um crescimento muito grande fora de campo pro Corinthians também. Montou um CT legal. Parceiros, patrocinadores e tudo mais. Essa fase que o Corinthians culminou aí em ser campeão da Libertadores, bicampeão mundial, foram coisas que foram plantadas lá na época que o Andrés e o Ronaldo vieram e estiveram no Corinthians. Segunda passagem do Andrés no Corinthians foi uma passagem muito infeliz, tal, mas aí não sei o que aconteceu, teve vários outros problemas. Mas essa primeira passagem dele credenciou ele como um dos melhores mesmo. Não tenho nenhuma dúvida disso. E André, beleza, teve esse pontapé inicial, a editora te procurou. Como é que foi daí pra frente? Então, aí as coisas começaram a... Aí foram vários títulos. Aí foram... pela ícone eu fiz outros livros também, né? Fiz Todas as Copas do Mundo, que foi uma coisa assim, muito interessante, porque eu acabei fazendo esse livro acho que em 45 dias, uma coisa assim muito louca. É um curto espaço de tempo para escrever um livro. Muito. E um livro que você contando todas as histórias das Copas desde 1930 até 2006 na época, né? Porque a pesquisa tem que ser pesada. Era pesada. E eu lembro que eu comecei, me deu esse start de fazer o livro na virada do ano, assim, tipo, da meia-noite, de 31 de dezembro para de 2000, acho que não lembro se era 2008, 2009, alguma coisa assim. Me deu esse, não, minto, de 2009 para 2010, exatamente, que é ter Copa até inclusive no ano. Me deu esse start, eu lembro até que soltando fogos, eu vendo os fogos, pá, pum, 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 e eu falei, puta, eu vou fazer um livro das Copas. Sim, do nada, me veio isso na minha cabeça, eu vou fazer um livro das Copas. E eu dei feliz ano novo pra família, tal, pra quem tava ali, não sei o que, participei da ceia e tal, e fui pro computador. Já na virada. Na virada, no dia 1º, eu fui pro computador e comecei ali, em 1930, Uruguai. Trabalhando desde o dia 1. Comecei ali. E ali foi. Aí, no primeiro dia útil, eu entrei em contato com a Ícone e falei pra eles: olha, eu tenho um projeto das Copas do Mundo, já comecei a fazer, vamos fazer? Você já brifou a editora? Brifei. Falei, vamos. Falei pra eles: vamos fazer? Eles? Vamos lá, tá aqui. Terminei 45 dias. Você tem que fazer rápido, tem Copa chegando. Beleza, fizemos 45 dias. Tá, se foi Copa, foi 2010. 2010. Fizemos lá. Deu certo, foi um livro muito bom também, fez sucesso. Depois eu acabei trazendo esse livro aqui para Mogi na época e fiz uma parceria com o jornal, né, com o Diário de Mogi. Fizemos aquela promoção dos selinhos, né? O cara trazia o selinho, trocava na loja de calçado lá, dava mais uma quantia lá. Foi acho que 400, 500 livros ali. Caramba, também. Né? Foi muito bacana isso aí, né? E aí, a partir daí, eu comecei assim a ser... tipo, respeitado como um cara do futebol mesmo. Esse foi o divisor de águas. Foi. A partir do segundo livro do Corinthians, o negócio já começou a ficar mais pesado, mas o livro da Copa já começou a me credenciar com outros assuntos, né, que não era só Corinthians, né. Porque assim, eu tinha cobranças, assim, né, a galera falava, pô, você só fez livro do Corinthians, não sei o quê, faz um livro do São Paulo, faz um livro do não sei o quê, faz um do Palmeiras. É a mesma coisa pra você, por exemplo, que é um cara que é corintiano, eu sei que você é profissional, não tô colocando em questão isso, mas em questão de tesão, você escrever um livro do seu time é muito mais legal do que se escrever de outra equipe. Pô. Ah, não, claro, lógico, você fazer um livro do que você gosta, mas assim, profissionalmente falando, para mim qualquer livro que eu faça é o mesmo prazer, assim, mesmo. Entendeu? E você se encontrou, cara, você acha que seu propósito de vida é escrever livro, é a literatura, ou isso te completa, legal, mas você acredita que tem mais coisa para você fazer, assim? Você acha que você
essa é o grande tesão da sua vida? Assim, Profissionalmente falando? eu posso fazer mil e uma outras coisas, mas eu sempre vou ser conhecido como o cara que escreve. Mas isso te satisfaz Sim, internamente? claro. Pode. Realiza você? Sim, porque se não fossem os meus livros, eu não teria feito nada das outras coisas que eu teria feito. Se não fosse meu livro, eu não teria feito televisão, não teria feito rádio, não teria feito jornal, entendeu? Não estaria conversando com você aqui hoje, entendeu? Talvez teria, porque eu sou um cara muito amigo dos meus amigos. Sim, mas eu tô falando assim, na forma do, Entendi. do conteúdo. Eu não ia perder entendeu? a piadinha. Você não ia me chamar porcaria nenhuma, não tem conversa, não. Você ia me chamar pra encher a cara aqui de bebida que eu falo é Coca-Cola, porque eu não bebo. Que nós dois só tomamos O Coca-Cola. Júnior Né? também não bebe. E Coca-Cola, hoje eu tomo Coca-Cola zero, né, cara? Porque eu tenho um problema sério de obesidade, né? Perdi 40 quilos. Mas com a pandemia eu tô. Com a pandemia eu ganhei uns 15, um dos motivos de você ter sido escalado hoje, obrigado por você ter aceito, é porque nessa semana a gente teve um acontecimento da Coca-Cola que eu percebi. Mas vamos falar isso daqui a pouco, senão a gente vai se perder aqui. E eu sei que você é um especialista, você grava muito vídeo de refrigerante e tal. Sim. André, fazer livro no Brasil hoje, isso eu vou falar tanto com a sua experiência, com a sua carreira, como também no geral. É uma coisa que dá grana ou só os medalhões, tipo Paulo Coelho, que ainda ganha dinheiro fazendo livro? Cara, hoje em dia já faz bastante tempo já, né? É difícil você ganhar dinheiro com livro. Com venda de livro é difícil. Com venda de livraria, assim, é muito difícil. Tá obsoleto praticamente isso aí? Assim, existem alguns fatores. Por exemplo, o primeiro deles é o que é pago para um autor do livro é irrisório, é ridículo até, né? Os valores, as porcentagens que são... É muito pouco, André. Que são colocadas, né, normalmente, é muito pequeno. Para a editora fazer um livro, ela conseguir ganhar alguma coisa, ela tem que ter ela tem os custos dela, então ela tem que cobrir isso, tem que ganhar dinheiro, então ela tem que ter uma porcentagem. A loja que vende o livro, ela coloca uma porcentagem, tipo, às vezes 50, 60% do valor vai para a loja que vende o livro. Então o preço final já chega extrapolando. O preço final chega alto. Aí, por exemplo, um livro que custa R$30, por exemplo, o custo. Vamos fazer um cálculo assim um pouco mais fácil. Um livro que custa R$100, por exemplo. A loja ela vai ficar com R$60, mais ou menos, desse livro. A editora vai ficar com 30. E o autor vai ficar com 10. Você entendeu? É mais ou menos essa matemática. Ou seja, para você ganhar dinheiro, ele tinha que vender pelo menos 1 milhão, sei lá. E vender bastante. Se vendesse 1 milhão de cópias, você ganhava um dinheiro. 1 milhão de cópias, eu ia ganhar 100 mil 10 reais. milhões. 100 mil reais. Não, 10 reais você vai ganhar 10 vezes 1 milhão, 10 milhões. Sim, se fosse isso, exatamente. Aproximadamente, isso aí. Não é? Teria que ser isso. E... se vendesse 100 mil, você ganhando 10 contos, você ia ganhar 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Mas às vezes, isso que eu tô falando num livro de R$100, né? Que é um livro caro, mas em média não são esses os valores. Não são esses valores. Um autor não chega com 10 conto por livro, não. Não, de nenhum. Às vezes se um livro custa 30 pau, o cara vai ganhar 3, vai ganhar 1,50 por livro. E aí é mais aí que precisava vender, tipo, 1 milhão de cópias, 10 milhões de cópias, você arrebentar. Entendeu? Tipo assim, Quando que teve, você como historiador, que você também é historiador, quando que quebrou? Foi o digital que quebrou o mercado literário no Brasil? Quebrou. Internet quebrou. Primeira coisa que eu vou te falar, não é da cultura do brasileiro ler, tá? Não é. Eu tive sorte de vender bastante, por quê? Porque eu fiz livros temáticos, entendeu? Então, por exemplo, o cara que ele é corintiano, ele comprava um livro meu do Corinthians, não sempre porque ele queria ler, mas porque ele queria ter alguma coisa do Corinthians. O cara que comprou um livro meu do Palmeiras, ele vai ler aqui, muitas vezes ele não ia ler, mas ele ia comprar por quê? Porque tem o Palmeiras ali na capa. Entendeu? Então entra como um souvenir, vamos dizer assim. Entendi. Cara. Então isso me ajudou muito em vendas. Mas, por exemplo, já teve outros trabalhos que eu fiz que não tinham nada a ver com futebol, com nada dessas coisas, que não venderam tanto. Assim, também. Então existe esse tipo de coisa. Né? Não dá pra cravar que vai e que não vai. Não. Mas fora isso, não é uma coisa assim, culturalmente falando do brasileiro, entendeu? Então você vai pegar num universo de 200 milhões de pessoas, falando aproximadamente no brasileiro aí, no Brasil, você vai ter, sei lá, uma população ativa que costuma ler, você vai ter uns 10% mais ou menos dessa população. Se muito.
né? Diferente de outros países, por exemplo. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu vi um único morador de rua nos Estados Unidos. E esse morador de rua que eu vi, ele estava com um livro na mão e estava lendo. Entendeu? Um cara estava lendo. Então, para aí você ver, assim, como que é diferenciado as coisas. Isso é um primeiro ponto. Isso já é um contexto histórico do Brasil, tá? Mas a internet, a chegada da internet, ela quebrou assim mesmo o livro físico, né? Ela quebrou qualquer tipo de leitura, né? Por quê? Porque antes você tinha uma geração que não tinha internet, não tinha celular, não tinha essas facilidades e tal. Então o livro era uma coisa muito utilizada, né? As crianças liam livros para se entreter, escola, né? Falar, você vai ler um tal livro, você vai fazer um release do livro, tal, Sim, né? sim. Na nossa época de escola tinha isso, tal. Tinha. Hoje em dia não tem mais isso aí. Resenha. Resenha, exatamente. Não tem mais. Por quê? O molecada não vai saber. O molecada com o celular o dia inteiro na mão hoje, a internet, é jogo. Hoje até pro aluno fazer um trabalho de escola, Hum. ele copia e cola, entrega Pega para na professor. internet. Não existe mais aquela coisa que tinha na nossa época, por exemplo, vamos fazer um trabalho da Via Láctea. Você ia lá, pegava Você ia na biblioteca. como é que chama? Enciclopédia Barça. Você ia lá e pegava tudo lá, pá, e ficava anotando, tirava o xerox. Não existe mais isso. Você escrevia e depois, gente, vamos passar limpo. Ó, André, você faz da página 1 até a 10, eu faço da 11 até a 21 Exatamente. e assim, era assim, né, Era assim. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia entendeu? não tem mais. E aí ajudou a quebrar. Lógico, tem gente que ama livro. Tem gente que, nossa, tem gente que me encontra na rua, parece que eu sou, sei lá, o Jimmy Fallon. Porque me veio esse primeiro nome na cabeça agora. A gente me fala, parece que eu sou, sei lá, velho, entendeu? Assim, porque os caras gostam, sente prazer mesmo de pegar o papel e ver ali e tal, entender a coisa, né? Outra coisa também que existe aqui hoje em dia, o mercado nacional, ele é muito fechado hoje para autores nacionais, entendeu? Então o que vende muito aqui no Brasil hoje é coisa de fora, coisa que é importada de fora. Entendeu? Você vai numa livraria, você vai ter lá Stephen King, vai ter um monte, enfim, vários outros traduzido para cá. Coisas que as editoras compram, elas preferem comprar coisas de fora para trazer para cá. Você acha que voltando um pouco atrás no tempo, quando a gente não tinha internet, o livro ele era um pouco elitizado, não chegava, por exemplo, para a periferia, como acho que até hoje não deve chegar. Era uma coisa elitizada, assim, tipo, não todo mundo tinha acesso. Porque, eu lembro que antigamente, você lia um livro que era muito legal, chegava um amigo e falava, cara, empresta pra mim. Ou eu chegava, empresta seu livro. Né? Não só livro, como CD. E a gente, é uma parada assim, por exemplo, quando você comprava disco, CD, é uma frase muito linda, assim, eu não sei se quem não é dessa época, cara, fique sabendo que era uma das coisas mais lindas que tinha. Disco é cultura. Livro é cultura. Isso era lindo demais, cara. Porque quando você comprava aquela parada, assim, cultura era uma coisa meio, não vou dizer elitizada, mas não quero ser também... Não chegava a ser elitizado, mas não era o popular. Não era o popularzão. Popular. E você falava... Diferenciava. Se você recebesse um elogio, tipo assim, nossa, André, você é um cara que tem cultura. Cara, era foda. Nossa, você tem cultura. Era muito foda isso. E, só que assim, eu sinto que nessa época nem todo mundo tinha acesso. Não. E hoje você acha que a internet acabou trazendo melhor isso ou não? Não, em termos de acesso, sim. Porque hoje em dia você consegue muita coisa pela internet. Né? O problema é você fazer a pessoa ler, né? A pessoa se interessar por aquilo. Né? E não existem muitas outras formas de cultura, não só o livro. Não só o livro. Né? Mas a cultura inútil, vamos falar assim, é uma coisa que domina hoje, domina. E ler é uma coisa tão benéfica, porque, por exemplo, se você... Uma vez um antigo chefe meu me falou, Bartolomeu, que trabalhou comigo lá no portal Galileu, onde eu era repórter, ele falava, Júnior, eu leio todo dia. Eu conheço uma pessoa, não sei se é verdade isso, mas essa pessoa, se você não lê, você vai ver, a pessoa chega com 60 anos, ela mal está conseguindo falar. Eu não sei se ele falou isso em relação a exercício cerebral. Recentemente, quando eu
E cérebro tem que ter o exercício. Quando eu saí lá daquela loja que você ia comprar comigo lá antigamente, eu lembro que eu fui numa empresa fazer um teste e tinham testes lógicos, assim, de matemática. Cara, eu lembro que, porra, fiquei fazendo aquela porra. E quando eu saí, meu, parecia que eu tinha voltado a ficar com, sei lá, com 18 anos de idade, que o cérebro tava, tipo, turbinado, tá Sim, ligado? é uma É endorfina, uma né? endorfina do Cabulosa. caramba, cabulosa, É velho. verdade. Te chapa, assim, parece que o cérebro reviveu, assim, reenergizou, assim, ficou uma parada zerada, sabe? Calibrada, vamos dizer assim, a palavra mais, acho que é ideal é calibrar. E é importante, né, André, o livro, a leitura, pra pessoa, tipo, enriquecer vocabulário, pra pessoa... É uma série de coisas, conhecimento, né, cara? Opinião, É, entendeu? Você ter opinião é muito importante. E até uma coisa que às vezes quando alguma pessoa chega pra mim e fala assim, eu tô querendo escrever um livro, qual a dica que você me dá? Eu falo, olha, primeiramente você tem que saber que é uma tarefa dura, é uma tarefa árdua, só não um é minuto, eu tô fácil. tomando coca aqui. Esse Vato Cabrão aqui não quis tomar, que ele falou que ele tá vindo de um evento, como que é o nome do evento que você tava? Um drive-thru solidário, segundo drive-thru Esse solidário. cara aqui é um dos caras que mais fazem eventos pra ajudar o próximo em Mogi das Cruzes, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele falou, cara, não quero tomar nada que eu tomei muito coca. Então não tô sendo indelicado de não oferecer pra ele, ele que não quis mesmo, cara. Até porque eu não iria recusar, mas tudo bem, hoje eu já tomei bastante. E o que eu tava falando? Você tava falando do acesso que o livro te dá, à Tá. cultura, Não, enriquecer vocabulário, da os pessoa que pede benefícios. que a pessoa que pede informação para mim do que tem que fazer para escrever, né? Primeira coisa que eu falo é uma tarefa muito dura, uma tarefa árdua, né? É assim, eu não sou melhor que ninguém, mas não é qualquer um que vai sentar na frente do computador vai ter paciência para fazer um livro de 400 páginas, você escrever 400 páginas. Você tem que abdicar de, às vezes, noites de sono, você tem que abdicar de passeios. Lógico, você vai ter sua vida, você vai ter sua vida normal, mas você sabe que muitos momentos que era para você estar de boa, descansando, você vai ter que estar trabalhando ali. Já começa por aí. E segundo ponto, que é muito importante. Se você escreve um livro, você tem que ter 100% de certeza do que você está escrevendo ali, do que você está colocando ali. Por quê? Quando você lança um livro, você publica alguma coisa, as pessoas têm aquilo como verdade, entendeu? Então, se você passa uma coisa mentirosa, ou se você passa uma coisa que é falsa, que você não tem certeza daquilo mesmo, você está propagando uma verdade mentirosa para frente. Mas aí vai uma pergunta minha. Na faculdade, quando você falava em escrever livro, eu sou jornalista, tá? Você é jornalista também? Eu sou jornalista por ofício, Por e ofício. tô indo pro terceiro semestre agora Ah, de você tá jornalismo. Eu tô estudando. estudando de novo, Tá. É uma foquinha, né? Sim. Não, é uma foquinha que voltou pro mar, tá fazendo de segunda vez. Não, Ah, eu não não, fiz você tá jornalismo, eu estudando a fiz outras primeira vez. faculdades. Jornalismo é a primeira. Empiricamente você se tornou jornalista, Sim, porque você, né? eu tenho registro de jornalista profissional como por ofício, né? Eu tenho registro do Ministério do Trabalho, tudo. Ah, tá, você conseguiu MTB só por escrever, tenho, só por trabalhar em TV e rádio? Trabalhei 7 anos no Jornal Diário, né? Aí eu acabei conseguindo, tenho registro e tal. MTB. Mas eu tô estudando agora, eu quero ter o diploma de jornalista também, né? Legal. Então vou pro terceiro semestre agora. Ah, tá. E as faculdades que eu fiz foram de outras. Mas eu falo isso por quê? Porque lá tem a tal da metodologia científica. Sim. Quando você faz um livro, você é obrigado a citar a fonte. Vamos supor, você está escrevendo um livro que está falando do cara lá que conquistou tal coisa. Aí, tipo, é um cara sei lá, da Ucrânia, não é conhecido aqui. Você tem que relatar. Sim, ó. Sim. Você tem esse trabalho burocrático? Tem a bibliografia, né? Tem que colocar tudo sim. Tem que colocar Só tudo que tem certo. muitas coisas que eu não tô pegando em livro, que eu tô vendo das minhas pesquisas e que eu não tô colocando Você não ali relata. exatamente, entendeu? Por exemplo, se eu pego uma matéria sobre o Gilmar dos Santos Neves, por exemplo, na Gazeta Esportiva da década de 50, eu não vou colocar lá Fonte. eu vou colocar lá fonte, a Gazeta Esportiva. Só, não vou colocar lá fonte, Gazeta Esportiva, página tal, falei de Gilmar de Santos Neves, falei Edição de tal, edição, não, ano tal, não existe isso, entendeu? Eu posso pesquisar uma informação dele real e eu posso colocar uma coisa que não é real ali, e aí vai passar a ser real, porque quem lê aquilo vai entender aquilo como é. O livro, ele dá credibilidade. Daqui, sei lá, velho, daqui a 50 anos, daqui a 70 anos, até quando as traças não comerem o papel ainda, alguém vai pegar algum livro meu e vai ler alguma coisa. Vai ler aquilo ali.
Então daqui a 50 anos, se eu escrever uma mentira hoje, daqui a 50 anos alguém vai pegar isso e vai acreditar nessa mentira. E nesses tempos que nós vivemos hoje, 2022, estamos em junho de 2022, se você estiver assistindo essa entrevista aí, sei lá, daqui 15, 20 anos, nós vemos uma era onde é criminalizado a falsa informação, é chamada de fake news. Sim. Não dá BO isso aí, não? O fake news? Num dá, livro. Lógico que dá. Dá BO. Pô, claro. Primeiro que sua credibilidade vai embora, já começa por aí, né? Certo. E acho que um profissional sem credibilidade, ele não tem vida longa. André, qual que é o tempo ideal para você escrever bem um livro? Que você, tipo assim, que você fala, cara, é o tempo ideal para fazer um livrão com o meu melhor, meu. Tipo assim, não que eu vou ter conforto, mas eu vou ter estrutura de tempo. Ideal é isso, para você. Não existe, cara. Não existe? Não existe. Como eu falei pra você, tem trabalhos que eu fiz em 45 dias, tem trabalho que eu fiz em 2 anos. Mas esse de 45 dias te fudeu porque foi um bagulho muito foda? Tipo, caralho, você ficou noite sem dormir ou foi, tipo, suave? Não foi suave, mas também não te escalpelou. Também né? Mas foi uma coisa que eu peguei firme, vamos dizer assim, entendeu? Eu não deixei pra depois, entendeu? Todo o tempo livre eu tava em cima dele, e fui indo. Tá. Mas tem livro, por exemplo, que eu demorei 2 anos pra escrever. Né? O livro do Mogi Basquete foram 2 anos. Mas e esse foi um trabalho de pesquisa. E esse foi um livro encomendado? Você brifou? Como é que foi? Foi independente ou não? Hoje, o time. Não, hoje eu tenho a minha editora. Não, hoje, mas né? esse em específico. Não, também não. Não? Não, esse livro é um trabalho, um projeto meu mesmo. Você mesmo montou, assumiu, Isso, bancou a parada fui e atrás, apresentou. Apresentei, fiz. Eu montei a minha editora, né? Editora André Martinez, para produzir o trabalho do Café com Bobagem. Eu acho que a sua editora deveria se chamar El Vato Cabrón dessa mesa. Só quando eu começar a minha carreira internacional. Livros americanos. Claro, sim, claro. El espanhol. Sim. Eu montei para fazer o meu livro do Café com Bobagem. Foi o meu primeiro trabalho independente pela editora André Martinez. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Depois veio No Dia que o Leão Se Levantar, né, que foi o segundo trabalho pela minha editora também. E eu já montei uma editora justamente para isso. Por quê? Porque hoje em dia eu sei das dificuldades que existem para fazer um livro hoje no Brasil. As editoras estão muito fechadas hoje. Então eu tenho vontade de escrever alguma coisa, eu escrevo e publico, entendeu? Eu não dependo mais. E hoje em dia eu tenho uma experiência, uma expertise e uma estrutura para publicar qualquer livro, de qualquer situação, de qualquer formato, de qualquer valor hoje em dia. Entendeu? Hoje eu não preciso de uma editora hoje para colocar um livro no mercado. E como é que tá em relação assim à parte burocrática? Vamos supor, você fez um livro do Café com Bobagem. Café com Bobagem, para quem não conhece, é um grupo de humoristas muito foda que fizeram história no rádio, acho que na TV também, mas não como rádio, Café com Bobagem, né? Eles faziam Pra Ser Nossa, personagem. Mas o Café com Bobagem, meu, é um ícone aqui no Brasil, os caras são muito bons. Os pais do Pânico, os pais do Pânico, os caras, eles são muito foda mesmo. Então, tipo assim, isso ajudou você a ter... Porque, cara, não dá pra gente falar de um projeto, às vezes ele é bonito no PowerPoint, mas ele tem que ser... ele tem que funcionar também no Excel. Eu tô falando pra você o seguinte, a gente tem vários projetos, né? E ele tem que funcionar também money, tem que... Isso, beleza, você é dono de uma editora, né? Isso faz a roda girar, ou você você é um cara que tem seu trabalho bem estabelecido, você tem que injetar de outras fontes, buscar patrocínio, ou a roda já roda sozinha? Ou você ainda não chegou nesse ponto? É difícil roda girar sozinha hoje, um livro, é difícil. Então, normalmente os livros que eu faço são com patrocinadores. Porque quais são os seus cursos? Você tem um curso, além do seu trabalho, de escrever, que já são horas de trabalho que a gente tem que colocar na conta, certo? Para precificar. Lógico. Aí depois você tem capa, diagramação, fotos, arte, o que é mais pesado de tudo, trabalho gráfico. Trabalho gráfico é terrível. Quando você fala trabalho gráfico, você está falando mesmo, a impressão do próprio papel, né? Então,
E isso é caríssimo, caríssimo. Então esses são os custos. Os custos. Às vezes tem outros custos de outras coisas. Às vezes Divulgação. tem divulgação. Às vezes eu tenho que entrevistar um cara que está lá em Sorocaba, por exemplo. Eu tenho que entrevistar um cara que está no Rio de Janeiro. Eu tenho que pagar passagem. Então, tudo isso, entendeu? Tudo isso você precisa contabilizar. E você contabiliza isso como empresário, hoje dono de uma editora? Sim. Você é o tipo de cara organizado que põe tudo no papel? Sim. Sim? Sim, tem que ser. Tem que saber os custos, né? Tem que Legal. saber. Todos esses livros que eu fiz foram coisas assim que eu não tirei dinheiro do meu bolso para fazer. Não tirou? Não. Foram um dinheiro que veio que de nem fora, café, que veio de apoio. Você vai e tal. fazer um café com bobagem, que é uma parada estratosférica. Os caras são monstros. Eles te ajudaram numa parada dessa? Tipo assim, André, vamos fazer um livro, a gente consegue o recurso. O que você precisa? Eu preciso disso. Tô, André, tá na tua mão, faz. Se vira e entrega pronto. É mais ou menos isso? Não, no caso específico do café, eles já há muitos anos eles iam pedindo para mim fazer um livro deles, né? Muito tempo. E tem coisas assim que na época dá para fazer, tem época que não dá, então é difícil, né? Às vezes não é o time certo ali. Né? E o time que eu falo não é só de época especificamente falando para você fazer, mas às vezes de grana, de estrutura, né? Às vezes você está fazendo uma outra coisa. E na época que começou o bate-papo do livro do Café com Bobagem, eu estava fazendo bastante coisa. Era a época que eu estava fazendo TV Diário, era a época que eu estava no programa na Metropolitana, estava escrevendo alguns livros do Corinthians, foi a época que eu comecei a escrever os livros dos outros clubes, então eu tava com muita coisa para fazer. Então demorou, tipo, sei lá, acho que uns 4 anos entre a gente começar, eles me pedirem e tal, a gente começar a conversar e até sair o livro, né? E aí chegou um dia que eu falei pro Zé Américo, eu liguei pra ele, falei, Zé, vamos fazer esse livro aí e tal, ele, vamos, tal. Ele falou, quando? Eu falei, em agosto. Ele até falou, agosto de que ano? Eu falei, não, agosto de Deus. Eu falei, mas vamos fazer. Eu falei, não, agosto mesmo agora. Não saiu em agosto, saiu alguns meses depois, mas saiu. Aí eu fiz o trabalho de pesquisa com eles e tal, e aí eu consegui eu já tinha um patrocínio externo na época, né, que não tinha nada a ver comigo nem com o café, mas aí a gente conseguiu fechar. E através desse patrocínio eu consegui fazer o livro do Café com Bobagem e o No Dia em que o Leão se Levantar, né? Que foi esse livro também é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, é um grande trabalho meu, como se fosse um xodó meu, que eu comecei ele lá em 2007, 2008, comecei a escrever e consegui publicar ele só em 2015. Que ele fala conta a história da hanseníase, né, tal, né, com histórias baseadas dentro do Dr. Arnaldo aqui em Mogi. E através desse livro eu acabei me tornando... Doutor Arnaldo é um hospital aqui. Isso. Hoje é um hospital, na época foi uma colônia para hanseníanos, né? Certo. E aí eu conto toda essa questão social da hanseníase e tal, do enclausuramento, esse tipo de coisa e tal. Hanseníase que você fala é lepra. É, antiga lepra, antiga né? Lepra. Doença de pele. Hoje não se chama, não se usa mais não esse se nome. usa mais, inclusive até... é pejorativo. É pejorativo, até é previsto em Código Penal isso, Você né? falar que alguém tem lepra... Se você chamar um doente, um hanseniano de leproso, essas coisas, ele pode te processar até... Igual preconceito com homossexuais, com negros, essas coisas assim. Com gordo também. Também. Esse tipo de coisa. E tem, hein? Muito preconceito hoje em dia. Tem. Eu não tenho preconceito não, tá? Nem eu. Por isso que a gente tá aqui, né? O sentido da gente ser gordinho, né? E aí eu consegui fazer esses 2 trabalhos, tal, assim, coroando, né, a minha editora e tal. E a partir daí eu fui fluindo, não fiz trabalhos mais por terceiros, entendeu? Não tive contrato. Cheguei a ter 5 contratos ao mesmo tempo. Então você tinha esse contrato, aí você tinha já, vamos dizer assim, o que você precisava de receita para gerar esses produtos, você gerava, lançava e depois o que entrava era seu. O que entrava era meu. Era da empresa. Era da empresa, dividia. Okay. No caso do Café com Bobagem, a gente dividia, eles faziam eventos. Porque assim, o que eu tô falando é o seguinte, então esse é a gasolina que fez o motor rodar. É, isso aí. Entendi. Isso aí. Eu trabalho hoje basicamente na base de apoios, na base de patrocínios, né? Assim que... nós também. Inclusive você tá vendo aí, quiser patrocinar o programa piloto, patrocina. Ainda mais se você gosta do programa piloto. Eu tô até pensando em botar uns piques aí para ver se a gente não conseguir uns patrocínios de empresa. A galera que gosta coisa imediata, né? Coisa mais legal, imediata. Uma boa ideia. É uma boa. De repente, se você vê o Pix aqui embaixo, você pode fazer o Pix aí, que é nóis. Isso aí. Vai. E aí foi indo. E eu nunca não fechei contrato mais. Como eu falei, eu cheguei a fechar contrato simultâneo com 5 editoras ao mesmo tempo.
Ah, com editoras, Com então não editoras. era André Martinez. Ainda não. Tá. Eu consegui, então, cheguei a fechar com 5 editoras, então ao mesmo tempo. Ah. Mas após esse livro do Café com Bobagem e depois do Dia que Ele Não Se Levantar até os atuais, aí eu sempre pela minha Mas editora. o livro do Café com Bombagem é da sua editora. É da minha editora. Ok. Da minha editora. E através desse livro do Café com Bobagem, por acaso, foi onde você chegou a essa obra-prima aqui, sucesso no Brasil, ó. Você que é um cara que gosta de fliperama, que nem eu. Nossa, mano, como eu gostava de passar no fliperama depois da escola pra jogar, velho. Eu sou um pouquinho mais novo, né? Não sou tão velho, mas eu adorava pinball. Cara, eu ia em Itaiaçupeba, na casa dos meus avós, tinha um bar lá que tinha, acho que umas 4 máquinas de pinball, cara. E a coisa mais legal, ó galera, esse aqui é o livro da Taito, do André, Pinball, a história da Taito no Brasil. A Taito é a fabricante, uma marca desses pinballs. Isso. Cara, esse aqui é meu? É seu. Aí, pai, depois eu quero autografar, tá? Obrigado, por favor. Uma das coisas mais legais era você entrar num ambiente que tinha fliperama e as musiquinhas que ficavam e aquelas luzinhas. Foi através do Café com Bobagem que você chegou a fazer esse livro aqui? Não através do Café com Bobagem, mas através do Zé Américo. Do Zé Café Américo. Com Bobagem, que é o gigantão, grandão, mandar um abraço pra gente. Finíssima. Ele é mais alto que você, mano? Bem mais alto. E o André é alto pra caramba. O Zé tem acho que 1,94 m, eu acho. Você é louco, Eu até falo que ele é o maior humorista do Brasil. Ele fala só se for no tamanho e no peso, ele fala, né? Gente finíssima, um cara que os caras te abraçaram, né, Sim, André? sim, a gente tem uma amizade muito boa. E gosto muito deles. Você vai lá a hora que você quer. Sim, sempre. Os Carpardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, René Van Orden, o Enio Vivona. Agora tem o Robson Bailarino também. Que é muito bom. Muito bom monstro. Nossa. Gosto muito deles. E tem uma amizade muito boa. A imitação dele do Raul Gil, acho que é a melhor de todos. A melhor de todos os tempos. E, cara, o Zé é um cara assim, que sempre me ajudou muito, sabe? Assim... Enfim, e o Zé é um grande amante de fliperama, ele é um grande amante da Taito, ele parece que tinha 6 máquinas no apartamento dele, uma coisa assim. E o Zé, ele conhecia o Luiz Kulik, que era o proprietário do Museu do Pinball, lá em Itu. É aquele japonês? Não, é um outro rapaz que tava junto com a gente no programa, um cabelo grisalho e tal, meio parecido com o Otávio Mesquita. Tá. E o Luiz Kulik, ele era um apaixonado pelo pinball, tal, sempre foi. Ele mora num sítio. Ele tem 110 máquinas de fliperama nesse sítio, em perfeito estado de conservação. Parece um amigo nosso, um tal de Fabiano Lawrence. O Fabiano gosta pra caramba. Mas ele tem... Abraço pro Fabiano e pro Paulinho aí. Fabiano, aliás, eu já fiz uma reportagem lá na casa deles, lá. Eu vi, eu assisti. Aliás, ficava passando Felipe Almeida direto aqui. Um abraço, Felipe Almeida. Fizemos lá. Compartilha, né? TV Diário, um abraço pra Jéssica Leão também. Isso aí. A Jéssica fiz vários programas com a Jéssica. A Jéssica me mandou mensagem ontem. Ontem, infelizmente, foi o velório do meu avô. Ela me mandou mensagem. E foi muito legal. Obrigado, viu, Gé? Beijão pra você, abraço pro Felipe aí. Legal. E aí o Zé falou pra mim, ó, o Kulik do Museu do Pinball, tal, ele é um fã da marca Taito, ele tem um sonho de fazer um livro a respeito do fliperama e tal, né? Contando a história da Taito e tal. Ele falou que ele tem 110 máquinas na casa dele lá, montadas, como se tivesse acabado de sair da loja, assim, brilhando as máquinas. E outras 150 desmontadas lá. Ele é um dos maiores da América do Sul. Caraca. Um dos maiores da América Latina, vamos dizer assim. De colecionador. Sim. E beleza, colocou a gente em contato e tal. E eu fiz, e eu fui, vamos dizer assim, contratado para fazer esse livro. Que legal. Pelo Museu do Pinball, né? E acabou tendo a felicidade de acabar colocando meu nome na capa e tal. Do caramba, sim. Saiu, né? Um livro meu, totalmente meu, pesquisa minha e tal, muito legal. E a Taito, ela tem uma particularidade muito grande, né? O pessoal que é vidrado no fliperama, nessas coisas e tal, o pessoal venera essa marca. Muito né? legal. Os caras amam muito. E quando o Zé falou pra mim, assim, fazer um livro de fliperama da Taito, eu pensei, puta, o Zé tá louco, né? Pensava comigo, né? Eu falei, caramba, quem que gosta de fliperama hoje em dia, né? Quem que curte? Não tem, não vai rolar. Você é louco. Pensei que os gigantão tá xarope e tal. Imagina, cara. Cara, quando eu comecei a pesquisar, a entrar no meio e ver, cara,
tem uma legião de fãs disso aí, tem muita gente. E assim, não são fãs, assim, pessoas que gostam só do fliperama. Você é um cara que gosta do fliperama. Eu gosto de Tem fliperama. cara que tem fliperama com uma filosofia de vida, entendeu? É mesmo, André? Tem cara que fala assim que a vida deles não existiria sem o fliperama. Tem cara que tem gratidão enorme pelo fliperama porque o cara sofreu um derrame, tinha problemas nas mãos, não mexia, e ele voltou ao movimento jogando fliperama. Como se fosse uma fisioterapia, sabe? Caraca! O cara que falou assim, pô, conheci o amor da minha vida jogando fliperama, tal, não sei o quê. Conheci um cara que é meu amigo há 30 anos, ele tal, passou a ser como se fosse da minha família, tal, conheci ele no fliperama. E assim, todos esses caras, os grandes amantes do fliperama mesmo, todos eles têm uma história pra contar relacionada a alguma coisa do fliperama. E são coisas que fazem parte da vida deles, assim, sabe? E eu falei, pô, é um universo lindo, uma coisa muito bacana. E ficou um livro sensacional, foi um livro muito bonito. Muito bonito. A história da Taito em si, ela é muito legal, né? Eu até vou contar rapidinho aqui. André Martinez. A Taito, quando ela tentou entrar, ela entrou no Brasil primeiro antes de entrar nos Estados Unidos, né? Ela é uma empresa japonesa, fundada por um chinês. Nossa, que salada. Desculpa, perdão. É uma empresa japonesa, fundada por um russo que morava na China, entendeu? Ô, louco! Mas como que ela era japonesa, fundada na China? O seu Abraham Kogan, né? Ele era um russo, morava na China, mudou-se pro Japão. No Japão ele abriu a Taito. Ah, tá. Ele fez como o Jukebox no início do final da década de 60, né? Era um Jukebox e aquelas máquinas de pegar salgadinho, essas coisas. Sei. E, não, Jukebox não era aquelas que tocavam... Não, sim, o Jukebox tocava disco. Música. Isso. E as máquinas de pegar salgadinho. Salgadinho, tá. Assim, hoje em dia no Brasil existe bastante. Existe metrô, metrô tem. Mas no Japão isso já nas televisões tem também, nas emissoras tem lá. Isso, exatamente. Aeroportos, essas coisas e tal. Mas no Japão isso já é normal, desde a década de 60, 70, né? Aqui veio bem depois, mas eles se construíam. E aí eles começaram a montar máquinas de fliperama e tal, e ele queria entrar aqui no mercado ocidental, né? E ele viu no Brasil uma grande opção, tal, para ele, uma grande oportunidade. Só que na época, a gente estava vivendo o período da ditadura militar, por volta de 72, por aí. Ele queria entrar no Brasil, mas existia uma lei na época que a empresa estrangeira não podia entrar no Brasil diretamente, né? Para uma empresa estrangeira entrar no Brasil, ela teria que entrar através de uma empresa nacional, ela teria que comprar uma empresa nacional para poder entrar. Então, por exemplo, vamos supor, se na época a Coca-Cola, por exemplo, quisesse montar uma fábrica aqui no Brasil, se ela não existisse até então, ela não conseguiria. Ela teria que comprar uma empresa nacional, a partir daí ela teria que montar, né? Que era... É mais ou menos como se fosse um filtro, né? Você recebe... Entendi. Entendeu? Era assim, era uma lei de protecionismo para o mercado nacional, entendeu? Tá. Então você não poderia entrar uma empresa estrangeira aqui. O governo na época queria que as empresas fossem sempre... Que ano isso? 72. 72. Ditadura. Regime militar. Isso, ditadura Katano. Aí o que aconteceu? A Taito comprou uma empresa chamada Orixá Diversões, que era de um senhor chamado Marcelo Gutierrez. Certo. Na época, ninguém fabricava pinball no Brasil. Eles montavam máquinas de pinball, né? Eles compravam de fora, montavam aqui, negociava, alugava. Legal. Sim. Aí ele comprou essa Orixá Diversões e montou a Taito através da Orixá Diversões. Esse mesmo senhor. E o Abraham Kogan, né? Abraham Kogan, que é o dono da Taito. Que é o russo. Isso, dono da Taito. Ok. Comprou essa empresa, entrou no Brasil e formou a Taito Corporation aqui no Brasil. O Marcelo Gutierrez, que era o dono da Orixá Diversões, com o dinheiro da venda da Orixá para Taito, montou um pequeno parque de diversões em São Paulo, que tinha uma roda gigante muito grande, mas que tinha só isso e não tinha mais nada, chamado Play Center. Nossa. Entendeu? Nem me fala. Em julho de 73. Então, quer dizer, a história da Taito, a chegada da Taito no Brasil, ela tá ligada diretamente com a abertura do Play Center, que foi um dos maiores ícones da nossa infância e da infância de quem viveu os anos 80, 90 e tal. Você foi muito no Play Center? Algumas vezes. Cara, eu fui algumas vezes. Gente, mas era sensacional. Você que é novinho, que de repente não viu o Play Center até hoje tá na nossa memória. Acho que foi a primeira vez em 92 pro Play Center. A primeira vez que eu fui foi por aí também. Mano, era maravilhoso ir pro Play Center, velho. Era uma coisa assim. Era sensacional o Play Center, mano. Era. Desde da véspera
Era uma expectativa enorme. Eu tenho que agradecer a Deus, que graças a Deus eu fui um cara, eu não sou rico até hoje, mas assim, meu pai e minha mãe trabalhou muito, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito, e graças a Deus nunca faltou comida em casa. Então assim, eu tinha um certo privilégio de conseguir ir na excursão, que não tem amiguinhos que infelizmente não iam. E já era legal você ir com a sua mãe no supermercado. Sim. Pra comprar salgadinho, refrigerante, bolacha pra você comer lá. Pra você levar, é verdade. E eu lembro que minha mãe, minha mãe que obrigado, mãe e pai. Tá no céu, minha mãe, que Deus a tenha, Elizabeth, faz uns 4 anos. Eu lembro que na época, na véspera da gente indo, ela foi junto pro Play Center, foi uma excursão de bairro. Assim. Peraí. Você levou sua mãe pro Play Center? Não, foi minha mãe, foi assim, porque naquela época ir pro Play Center era um acontecimento, assim, pra todo mundo. Eu lembro que era uma... Eu não dormia na véspera. Não, cara, eu fiquei... Acho que a excursão foi organizada uns 40 dias antes. Eu ficava contando minutos e segundos, assim, que faltava. Era meio assim. Era terrível, era trash o negócio. E era um senhor que morava na rua da minha casa, lá no bairro do Rodeio, onde eu morava, aqui em Mogi, o seu Lico, e ele fazia excursão. E a rua inteira foi na excursão, todo mundo, adulto, criança, todo mundo foi. Minha mãe foi minha mãe, o meu irmão, a namorada dele na época, que depois ele casou com ela. Foi todo mundo, assim, né? E eu lembro que era legal que ela pegava as latinhas de refrigerante, e na época a latinha de refrigerante era de ferro, não era de alumínio, como é hoje. Caramba, faz tempo. Né? Foi no final da década de 80, 89, 88, por aí. Sim. Acho que foi 89, acho. E eu lembro que passou a noite inteira no congelador pra congelar, ficava congeladão. Isso. Aí de manhã ela tirou o congelador, passou uma pedra no negócio, colocou na bolsa. E chegou lá no Play Center tava geladinho, entendeu? Mas o gelo tinha derretido. Pode ver. Era a mesma época que ele fazia excursão pra ir pra Aparecida, a gente ia pra Aparecida do Norte e levava arroz, levava frango. Ou seja, o André era o farofeiro, assumido aqui. Não tinha a molecada de hoje tem uma boiada do caramba, cara. Tem. Hoje em dia tem fast food pra tudo quanto é lado. Todo lugar que você vai tem restaurante, tem McDonald's, que a gente tá aqui gravando aqui, tem Bob's, tem tudo quanto é coisa. Aliás, não tinha nada. O Play Center, essa fase que eu tô falando de ir com a minha mãe no mercadinho, era 10 anos de idade. Porque até os meus 17 anos, que final do colegial, a gente ia no Play Center e quando eu já era adolescente, eu não queria levar as coisas. Aí eu já ia com o dinheiro pra comprar lá, porque eu ia pra me divertir, mas eu ia mais pra quê? Por causa das menininhas. Já era outra mentalidade. Já era outra mentalidade, eu ia pra ficar com as minas, ficava com as menininhas na fila dos brinquedos. Aquelas que nós pegava bem já ficavam um tempinho, mas, mano, eu ia pro Play Center, eu fazia limpa. Não, mano. Mas hoje, o universo do Play Center, assim, a atmosfera do Play Center era muito legal, era muito embaçado aqui. E quando caía a noite, na noite do terror, você ia, as luzes acendiam, e você falava, caralho, que da hora, porque dava umas 6 horas, quando você ia embora às 8, mano, só tem 1 hora, nós vamos ter que ir embora. Ixi, relaxa, mano, nós só vamos embora às 10 horas da noite, relaxa, para do caralho, velho. Era uma atmosfera, assim... fantástica. Só quem viveu mesmo sabe, só quem viveu. Não adianta você falar, né? Lá, eu não sei se você tinha essa mesma impressão, eu nunca saí fora do Brasil, você já, né, várias vezes, mas eu sentia que eu tava em outro lugar. A impressão que dava era essa, principalmente pra gente aqui, que não morava nos grandes centros, vamos falar assim... que hoje, por exemplo, nós somos aqui de Mogi das Cruzes. Hoje, Mogi das Cruzes tem muita coisa. Mogi das Cruzes é muito desenvolvida, tá uma puta cidade. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. E não só Mogi. Todas as cidades que eram fora de São Paulo. São Paulo sempre foi desenvolvida, né? Mas outras cidades não eram. Até hoje, vamos supor, se você vai na Avenida Paulista descendo por Jardins, não parece que você está no Brasil. É outra realidade. É outra realidade, exatamente. Economicamente, estrutura, né? Então, e a gente não tinha muita coisa, assim. A diversão que a gente tinha naquela época era brincar na rua, era jogar bola na rua, era zoar com a molecada, empinar pipa, bolinha de gude, essas coisas, entendeu? Então, pega, esconde. Quando surgiu uma coisa diferente, assim, tipo um parque de diversões que o Brasil inteiro adora e todo mundo tem gente que sonha pra ir. E tinha aquele lance do carimbo, né? Que colocava o carimbo, não ficava uma semana aquele
sem negócio não lavar, saía, velho, né, não- cara? não saía. Não saía de jeito nenhum, uma tinta ferrada que ficava ali. E você ia todo orgulhoso pra escola no outro dia, mostrando seu carimbinho ali que você foi, né, no Play Center. Exato. Aí hoje em dia, pô, você vai na Disney lá, é um relógio que os caras te dão, assim. Aí eu velho. já não sei. Você encosta na catraca, assim, o bagulho faz pip, pip, parece seu nome, parece todas essas coisas ali que você tá ali, que você É não mesmo, tá. é assim lá. É, velho. Que chique, hein? É, cabuloso. Muito, cabuloso, muito, entendeu? muito. Muito top. E a molecada que vai hoje em dia, se você fala pra molecada, na época eu ia num parque de diversões, era no... Eles davam um carimbinho aqui na minha mão, era com isso que eu ia nos brinquedos, eu não acredito. Aí você saía na escola, ou você ia na rua, algum amigo da rua ou vizinho, via, você foi no Play Center. E era um Todo carinho, era orgulho. orgulho. Orgulho, nossa. Era ficava muito doido. legal, cara. Foi uma época, pô, muito bacana, Era muito assim. legal, muito legal. Play Center era legal desde a véspera até o busão, a ida no busão, a volta. Dia seguinte, você tinha história pra contar. Nossa, era muito louco. Você cara. tinha história pra contar. A molecada de hoje em dia não tem muita história pra contar. Não tem. Eu lembro que o Play Center só ficou um pouco meio pesado das últimas vezes já que eu ia. Por exemplo, se você ia com boné, você tinha que tomar cuidado que os caras te assaltavam lá dentro. No final do Play Center teve muita história que eu ouvi disso. Tipo, foi assaltado no Play Center. Os caras me ganharam dentro do Play Center. Olha isso, cara. É verdade. Muito triste. Mas não perdendo o foco, a gente tá falando da Taito ainda, Isso. certo? E aí o cara fundou o Play Center, esse russo, fundou a Taito. É que não, quem fundou o Play Center foi o Marcelo Gutierrez, que vendeu Marcelo a Gutierrez, Taito, que pro Abralinco, né, o russo. E aí a Taito acabou se tornando uma gigante aqui no Brasil, né? Play Center, outro gigante. E depois eles acabaram fazendo parcerias, né? Porque tinha lá a parte dos fliperamas lá no Play Center, que era tudo Taito, né? Era só Taito por muitos e muitos anos. E são coisas aí que... Tinha um espaço lá que era só brinquedo, só fliperama. E era tudo da Taito, né? Era tudo da Taito. A Taito fazia algumas aquelas máquinas de arcades, né? Também, né? Que são aqueles videogames e tal. Sim. Daqueles jogos de Fórmula 1 que tem o volantinho Sim, e tal. sim. Aquelas caixonas, então fazia também. Puta, aquilo era muito legal, cara. Mas o épico mesmo são as 39 máquinas da Taito, né? Do fliperama, Isso, né? pra mim, na minha cabeça, não sei se na sua, é muito anos 80. Eu lembro, assim, de... até, sei lá, 86, eu morei em Suzano, o meu pai trabalhava no Jumbo Eletro, e o Jumbo Eletro, tipo, de sábado, ele fechava cedo. Então, 2 horas fechava, ou 4 horas da tarde. Eu lembro, assim, que meu pai falou, ó, fechar, eu vou te levar pra ir no fliperama. Tinha um fliperama de frente pro Jumbo Eletro, quase, lá em Suzano, e eu gostava desses arcades, que eu sentava lá... Sentia o no próprio carro, piloto, sentia né? o piloto, era como... Era aquele momento que eu tinha pra viver como era dirigir um carro. E era animal, velho. E assim, pra nossa geração, que as nossas brincadeiras eram todas manuais, vamos falar assim, era tudo Raiz. mecânico, né, tal. Tudo na base da força, da pancada, era arrebentar dedo, chutando bola na rua, essas coisas e tal. Quando tinha alguma coisa eletrônica, assim, que te dava alguma diversão, alguma coisa, nossa, Era o ápice, né, outro cara? mundo. Era uma coisa muito legal mesmo. Nossa, boas... E esse livro da Taito te colocou em contato com o mundo, uma comunidade que é totalmente aficionada pela parada. E assim, o livro foi um sucesso, André, tipo, da galera vender. Eu acho que sim, porque, cara, tem amigos que não são incomuns da gente. E eu vi os caras postando, amigo de São Paulo, o Zé Paulo, que é fã da Analice Nicolau aqui. Pô, lembro que ele postou, cara. Eu falei, ô, mano, eu sou amigo do escritor. Se eu soubesse, eu tinha falado pra ele me dar um, que eu sei que você daria na boa, pra dar um pra ele e tal. E eu vi mó galera postando. Foi um sucesso a parada. Sucesso, foi legal, foi muito bacana. E teve o advento também do SBT, né? Que através desse livro eu acabei sendo convidado para ir pro Danilo Gentili. Danilo Gentili. Que é um grande apaixonado por fliperama também. Ele tem máquina na casa dele. Tem máquinas na casa dele e tal. Ele gosta muito da Taito. E aí foi assim uma consagração, né? Eu digo até pra minha carreira, assim. Porque eu tava ali mostrando um trabalho meu para milhões de pessoas, né, cara? Rede nacional, né, cara? Rede nacional, né? Internet e tudo mais, né? Além da TV que é fortíssima, né? Você é louco. Então ali foi uma grande consagração, assim mesmo, que eu falei, pô, foi o maior tempo de exposição em rede nacional.
Eu já tive rede nacional na Globo, no Esporte Espetacular, né? Mas não foi um Dando tempo. entrevistas, né? Sim, Na Band, Na depois do Band Danilo, eu vi você também, dando entrevista. Eu acho que teve uma vez antes também na Band que eu já tive, mas aí depois, né, na Band, no Show do Esporte, agora já com essa nova fase. Mas assim, um tempo maior de exposição mesmo foi no Danilo Gentili, né? Só assim, uma pena que era na época da pandemia, né? Tava tudo muito Sem restrito, plateia. sem plateia, a gente tinha uma série de regras ali, a gente tinha número limitado de pessoas que podiam acompanhar, tinha que fazer exame de Covid antes, né? Puta, numa dessas você vai. Você chega lá, tá com Covid, Então, e eu você não ia fiquei, ia participar. quebrar a pauta, eu fiquei com muito medo até, né? Na época, ela dar uma coisa errada e tal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e fizemos aí mais uma história boa pra contar. Que legal, André. E assim, pra gente fechar a pauta, você é um cara de muitas pautas. Nós temos aqui, ó, o seu mais novo lançamento, dei uma olhadinha aqui, mas vamos lá. Paixões em Perigo. André Martinez. Dá pra ver que é um romance, né? Esse é seu primeiro romance? Meu primeiro romance policial, são romance policial. Romance policial. Do que se Sim. trata esse livro? Eu não tive tempo de ler, de folhear, mas irei devorar este livro. Sim, você vai gostar desse livro, acho que você Vou vai gostar? se identificar com esse Eita, livro. como assim vou me identificar? Não, porque você é um cara que, assim como eu, você curte as séries americanas policiais, entendeu? Sim, sim. E eu sou um cara que eu gosto muito das Essa é a séries base de americanas e tal. inspiração. Sim, base de inspiração. E, tipo, eu tive a felicidade de ter ido 2 vezes para os Estados Unidos. E eu vi, as 2 vezes que eu tive lá, o quanto o americano é apaixonado por esses filmes policiais. Quanto é apaixonado por isso. Eu amo SWAT. Se estiver passando SWAT, eu paro pra assistir. Então você vai, por exemplo, você vai no supermercado, você tem 30 produtos da SWAT lá para vender. Caraca. De brinquedos, de camisa, sabe, você vai num shopping, você tem um totem do Rachel Kane do CSI Miami lá, sabe? Os caras sabem muito, vender. os caras sabem vender. Eles e os caras transformam a polícia curtem. deles em herói, né? Sim, cara? são heróis. Que é o Super-Homem, é o Capitão América. Exatamente. Ah. E tal, nas andanças lá em Orlando, eu acabei encontrando o xerife lá em Orlando, pai, o cara vem com aquele carrão, igual dos filmes mesmo, e o cara sai do carro, te cumprimenta, e o chapelão, pai. Eu falei, isso aqui é uma coisa que é muito raiz pros caras aqui. E os caras amam isso. Sim. Essa cultura do policial, do combate ao crime, essas coisas e tal. E eu curto essas paradas. E eu falei, eu preciso trazer alguma coisa pra cá, fazer alguma coisa aqui nesse sentido, mas com um tempero brasileiro, entendeu? Fazer uma história assim. Essa é a essência de Paixões e Perigo. Sim, é tipicamente uma história baseada nas coisas americanas, nos filmes americanos com um tempero brasileiro, entendeu? Que é uma história ocorrida aqui em Mogi das Cruzes, né? Diga-se de passagem. Entendeu? Ele conta a história do policial Aurélio Martins, que ele é um policial que ele trabalha nas operações especiais infiltrado no Rio de Janeiro. Ele acaba sendo baleado, ele vem para Mogi para se tratar, né? Chegando aqui em Mogi, ele se envolve num triângulo amoroso, certo? Ele se envolve num triângulo amoroso. Caraca, Só que ele é um cara cheio de traumas de infância, assim, tal, e ele começa a se sentir culpado por esse triângulo amoroso que ele tá envolvido, tal, né? Só que nesse meio tempo, surge um serial killer na cidade, começa a assassinar algumas mulheres, tudo isso aqui em Mogi das Cruzes, né? Começa a assassinar algumas mulheres. Ele tá afastado, mas por conta própria ele começa a investigar. Esse serial killer descobre que ele tá nesse triângulo amoroso e ele sequestra os 2 amores dele, vamos falar assim. Caraca. E aí no final ele vai ter que decidir quem ele vai salvar. Vai ser o maior dilema da vida dele. Que assim, legal, entendeu? Brother. E uma coisa super bacana desse projeto, que ele assim, ele começa no livro e vai terminar no filme, que ele tá se tornando um filme, Paixões e Perigo. Entendeu? Tá se tornando um filme? Tá se tornando um filme, já? Sim. O roteiro é meu, né? Tô fazendo a produção cinematográfica com o Rodrigo Campos, que é o mesmo diretor que fez o Serráqueos. Sim, lindo pra caramba, sobre a serra aqui de Mogi. Itapetife, um documentário incrível. Do caralho. A gente se uniu aí, estamos guerreando aí, se Deus quiser, começo do ano que vem a gente vai começar a produzir. E termina com o filme. E o livro ele tem um final, o filme ele tem outro. Ah, é? É.
Que entendeu? legal. Então, se você ler o livro, você vai saber o que vai acontecer no filme. Muito entendeu? legal. Então, galera, não perca. Como que o pessoal, quem quiser comprar os seus livros hoje, como é que Então, pode acessar a internet, tem meu site, né? www.andremartinez.com.br. Martinez com com Z, Z, né? porque ele é importado. O livro da Taito tá à venda lá no meu site, tem alguns livros meus lá que também estão vendendo. Eu tenho muito livro meu que tá esgotado, tá? Você cara? Hoje em renova dia, suas tiragens ou não? Não cheguei a renovar nenhuma ainda não. Certo. Mas assim, teve várias tiragens minhas que foram edições que foram renovadas e tal. Mas eu não cheguei a renovar nenhuma ainda. E você pode, André, tipo os Ah. que saíram nas outras editoras, você tem o direito de você, pelo André Martinez, você Não, o mesmo Não. livro, o mesmo nome, Não. mesma capa, não. esquece. Eu E tenho tem um um contrato. é São vit- 5 anos de Cinco? contrato. Ah, 5 tá. anos de contrato. Não é vitalício, né? então. E assim, 5 anos de contrato com a editora e 70 anos com a Biblioteca Nacional, né? Daqui a 70 anos qualquer pessoa pode usar qualquer livro meu, entendeu? Já passa a ser domínio público, Putz. né? Daqui a 70 anos. Então, por exemplo, se eu quiser publicar um livro do Machado de Assis hoje, Você tá eu com posso quantos anos fazer, hoje? 44. Você não vai estar vivo daqui a 70 anos. Não tô. Acho que não, né? Ninguém. Não quero também, talvez. Nem eu. E aí eu... Tem isso aí, mas eu não posso com o mesmo nome, assim, com essas coisas, não. Eu posso usar partes do livro, essas coisas e tal, mas não com o mesmo nome. E aí a gente tá nessa batida aí. Que legal, André, que legal. Pra gente encerrar, conta um pouco, que pra mim também é uma fase que eu não te conhecia pessoalmente, eu não tive como acompanhar. Você falou muito que fez TV, você falou muito que fez... Encerrar não, tem mais um assunto que eu quero encerrar, que é sobre refrigerantes, que eu sei que você é especialista. Você fez TV, o que você fez na TV, o que você fez no rádio? Pra galera conhecer um pouco mais do seu trabalho. Na TV E eu também. foi um ano na TV Diário, né? Foi entre Que você fazia lá? 2010, foi ano 2010. Eu fazia o quadro Histórias da Bola, toda semana, dentro do Sport D. Dentro do Sport D. Entrava às quartas-feiras, né? Então, semanalmente... Semanalmente normalmente era algum assunto que antecedia o jogo que ia passar à noite. Não necessariamente, mas muitas vezes era. Sim. Foi um projeto de um ano que a gente teve lá. E foi muito bacana, foi muito legal. Faz 12 anos que acabou isso aí, mas tem gente que até hoje lembra disso. Tem no YouTube, procura lá André Martinez, Histórias da Bola, que vai achar. Uhum. E foi um ano de projeto. E depois 2 anos e meio na Rádio Metropolitana, com o programa Esporte e Ação aos domingos, né, no programa que falava de esportes e variedades. Metropolitana AM. Que é local aqui, Isso, que é uma rádio que é bombada. A AM 1070, foi muito legal. Depois foram 7 anos escrevendo. Vamos mandar um abraço pra Marilei. Marilei Schiavi, que lá no programa dela essa semana. Hein? Forte abraço. Marilei. Marilei é minha madrinha também, porque a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio para dar uma entrevista foi no programa dela, isso em 2006. Legal. E depois tive o trabalho no Diário de Mogi, né, entre 2014 e 2022. O que você fazia lá? Foram 7 anos, 2021. Foram 7 anos. Escrevendo a coluna semanal Histórias da Bola também, foram mais de 380 colunas. Caramba, André. Que aí surgiram até 2 livros, né? Histórias da Bola, volume 1 e volume 2, que era uma coletânea de parte dessas colunas aí. Que a gente fez os trabalhos sociais envolvendo esses 2 livros aí, né? Também, que foi muito bacana. E eu tenho uma História da Bola que você me deu. Você tem, né? Você tem do primeiro lá que você teve na Mário Cosméticos, é verdade. E depois o ano seguinte foi o Drive-Thru. Que foi quando a gente teve, ainda não estava na pandemia, né? Não tinha pandemia naquela época, não tinha. Legal. E depois os outros 2 através do Drive-Thru, né? O Paixões em Perigo, inicialmente ele não tá à venda ainda, esse livro. Não tá à venda? Ainda não, porque eu... Você quer amarrar com o filme? Não, na realidade não é isso. É que eu tô chegando agora aqui, a gente tá gravando, né? Vou assistir depois posteriormente, mas eu posso falar o dia de hoje? Pode, sabe por que você pode falar? Porque hoje o programa piloto completa 5 meses dentro da plataforma do YouTube. 5 meses, parabéns. Muito obrigado. E para celebrar, André Martinez, 23ª edição. Não te convidaria... Pro 24? Não, imagina. Não teria problema nenhum, mas tudo bem. Não. 23, porque eu sei que você é fã do Fagner do Corinthians. Então eu falei, hoje é o dia do André. 23. E aí eu fiz o Paixões em Perigo, eu tô vindo do evento lá solidário pro GPC agora, dia 4 de junho de 2022. E ele foi utilizado nesse evento solidário hoje. Então, quer dizer, várias pessoas estão lendo Paixões em Perigo hoje porque foram lá no evento, doaram um pacote de fraldas geriátricas descartáveis e levaram para casa de presente Paixões em Perigo. Então, essa primeira edição foi feita
E também é uma forma de eu popularizar o Claro. trabalho também, que logo vai virar filme, né? Claro, nossa, Né? cara, vai ser um marco, hein, Então, André? sim, é uma Muito coisa legal. rodada aqui em Mogi das Cruzes, que a gente está querendo privilegiar atores de Mogi das Cruzes, mas também estamos atrás de alguns atores famosos aí também, tem Legal. algumas coisas já em conversação. Que legal, André. Posso te adiantar que tem uma atriz muito famosa da época da porno chanchada brasileira que vai estar presente nesse filme, se Deus quiser. Eita! Né? Tem um outro ator também muito bacana que a gente, do cinema nacional aí, que a gente tá Que legal. conversando. Que legal. Eu vou atuar nesse filme. Caramba, entendeu? você Você quer jogar em todas, pra né? mim Você é também. escritor, você quer fazer TV, rádio. É, como Hitchcock, né? Hitchcock fazia seus filmes e fazia suas André pontinhas, Martínez. né? Eu vou estar lá, você vai ser convidado para atuar nesse filme também, ó. É mesmo? Claro. Você Meu, vai ser cuidado, tá convidado. registrado, hein? Você vai ser convidado. Inclusive, eu tenho até um papel já pra você aqui, já. Que É mesmo? Tem. Você sabe que eu já fiz um filme aqui, um curta em Mogi, É. chama A Vingança. E eu fiz esse filme em 2003. Não, no final de 2002, gravou, foi lançado em 2003. É um curta que foi lançado dentro da faculdade UMC, onde eu me formei. Sim. E era um TCC, um dos TCCs, porque quem fazia rádio e TV tinha que apresentar um TCC de rádio e um de TV. Sim. E aí a galera lá, a Tati, me chamou e foi do caramba, né? E eu fiz um cara que chamava B.O. B.O. O nome do meu personagem era B.O. Eu vou te mandar, tem no YouTube aí, você procurar A Vingança, tem. E cara, é muito legal, é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu já fiz teatro pra caramba, estudei teatro, Macunaíma e o caramba. Só que, cara, eu cheguei, já tava apagando as luzes, então eu entrei e fiquei sentado na última cadeira. Você já foi na UMC? Já. As salas são gigantescas, onde a gente apresentava isso daí. Maior do que essa que a gente tá vendo aqui. Daqui mais ou menos até aquela parede preta. E, cara, eu sentei e ninguém viu que eu entrei. E eu, no personagem, eu tava muito diferente. E aí eu sentei e tudo que eu fazia a galera dava risada, cara. Caralho, você vê aquilo, você, puta, a galera gostou, mano. É muito legal. E, pô, ó, tá registrado, hein, ó, galera. Você tá vendo? Falou que vai chamar. Eu aceitei. Vamos ver. Vai participar. Legal. E também, vamos ver. Tomara que logo a gente consiga iniciar isso aí, que vai ser, acho que, uma coisa muito legal aqui pra cidade também, né? Acho que é um marco, né? Como você frisou bem aí pra Mogi. Legal, André. E é uma área que eu curto também, que eu gosto e que eu pretendo fazer outros projetos depois voltados para essa área cinematográfica também. Para fechar, o André Martinez, esse monstro da literatura, também da comunicação, obrigado pela tua presença. Você é um monstro em tudo que você faz e você é um personagem, você é um patrimônio de Mogi das Cruzes. Alto Tietê também, mas eu acho que Mogi, cara. Você é a cara de Mogi. Você é aquele típico mogiano. Eu sou mogiano também, mas eu não fui criado aqui. Sim. Então eu me sinto um outsider muitas vezes aqui. Eu já tô mais acostumado, mas eu me sinto muito um outsider. Mas assim, você é aquele cara que é patrimônio de Mogi, cara. E Mogi tem que valorizar as suas obras. Eu sei que muita gente te apoia, mas a galera tem que valorizar porque tudo que você faz é muito bom. Obrigado. E para nós hoje é uma honra ter você aqui. Mas antes de encerrarmos a entrevista com esse escritor maravilhoso, vamos falar de um assunto extraoficial, extraliterário, que não tem nada a ver com o que você faz profissionalmente, mas você andou brincando uns tempos atrás aí nas suas redes sociais, experimentando certos tipos de refrigerante. E aí você dava a sua opinião. E aí você falava, ele pegava, abria um refrigerante, sei lá, não sei da onde você arrumava esses refri. Pô, isso aqui é uma porcaria, não compra não, é uma merda e tal. Dentro da onde você trabalha, não vamos falar onde você trabalha, vamos manter. Mas ele fazia lá no serviço dele e tal. Você vê como a vida nossa aqui no Brasil não é nada fácil, né? É um puta escritor, 21 livros lançados. Olha só o naipe do livro do cara. E infelizmente a gente ainda não pode viver do que aquilo que a gente nasceu para fazer. É foda ser brasileiro. Mas o André, graças a Deus, faz isso com muita categoria. Aí tem bastante tempo de casa, já manda, já é chefão lá. Mas, cara, a Coca-Cola pisou na bola. Tá? A Pepsi pisou na bola mais grande ainda. Por que eu falo isso? Eu sou um cara que eu só adoro Jesus Cristo. Mas eu gosto muito
de Pepsi e Coca-Cola. Sim. Eu sei que você também, por isso que é legal a gente aproveitar a entrevista e falar sobre isso. Eu não tomo nada que é light nem diet, porque me faz mal. O meu organismo não, eu não compro aquele chicletinho que todo mundo compra, que é uma delícia. Eu não consumo aquilo porque aquele adoçante faz mal. Quando chegou aqui em Mogi, como que é o nome daquele Mania de Churrasco? Eu trabalhava no shopping, eles serviam um suco de graça de limão ou um chá. E, cara, eu almoçava, eu sou um cara que conheço muito o meu organismo, eu ia almoçar e eu Pegava o suco. Pegava aquele suco, tomava, mas eu passava um pouco mal, não estava identificando. Aí um dia lembrei que eu tinha essa intolerância, perguntei pro atendente, falei assim, cara, por acaso vocês colocam açúcar? Ela falou, não, adoçante. Eu falei, matei. Tem como você me vender sem um adoçante? Ela tem. Aí eu tinha que pegar o açúcar e a parte colocar, beleza. Acabou o problema. Só que veio a pandemia, de repente, se eu tomo uma, eu não vou perceber. Claro, daquele refrigerante que ninguém me avisou, tá? Porque se eu coloco, vamos supor, se o cara já teve vezes de eu vir no McDonald's e o cara errar e me vir a zero, eu sinto na hora e falo, cara, não dá. Eu passo mal, galera, eu passo mal mesmo, assim, me dá... Eu fico zoado. Sim. E aí a Pepsi, na pandemia, né, meu? Eu lembro que eu fui um dia comprar na frente de casa ali, eu tava tomando uma, acho que eu ia fazer caminhada, não sei. Tomei uma Pepsi. Acho que tava voltando da caminhada. Cara, me dá outra. Cara, eu senti, aí eu olho a latinha, 26% menos açúcar. E os caras, eles têm que complementar com adoçante. E a Coca-Cola, na versão 3 litros, 2 litros e meio e 2 litros, tirou o sabor original. Ela tá vendendo a Coca como se... Não que ela vende como sabor original, mas fica uma coisa onde ela meio que... A informação não fica clara pro consumidor, né? Aí ela coloca lá no rótulo, 30%. Só que, cara, eu tava comprando, sentia um desconforto. Não cheguei a sentir o desconforto, mas assim, é um pouco psicológico. O organismo, ele te defende disso, né? Eu sentia aquela... Meu, a Coca não tá igual. Sim. Tá estranho. Paladar diferente. Paladar diferente. Vários amigos falaram, realmente, a Coca de ultimamente tinha ficado... E quando aconteceu da Pepsi, eu lembro que você foi a primeira pessoa que eu falei. Falei, André, não tomo mais Pepsi. O André é tão brother que quando eu trabalhava de vendedor no shopping, eu lembro que uma vez ele chegou lá e falou assim, Papito, chega aí. Trouxe pra você. Me trouxe um copinho desse daqui. De Pepsi, pô, delícia, né, velho? Da hora. E aí você falou, Júnior, acho que agora os caras vão tirar o açúcar. Vão tirar o açúcar, isso é uma tendência mundial e tal. Eu falei, cara, a partir de hoje, com muita tristeza, porque eu gostava muito da Pepsi original. Eu gostava demais de Pepsi. Eu tomava Pepsi direto, assim, sabe? Coca-Cola também, então eu revezava. Cara, quando eu fiquei sabendo daquilo foi uma tristeza. E eu te falei, daqui pra frente só Coca e Guaraná Antártica. Sim. Aí, pô, cara, essa semana eu me deparo com essa tristeza. Eu comprei um engradado de 6 garrafas. Quando eu vou ver, tava tudo com 30% menos de açúcar, cara. É a produção híbrida, né? Que eles falam, né? Que é horrível. Parte de açúcar e parte de adoçante. Não dá, cara. Mas é uma tendência mundial isso aí, entendeu? Uma tendência mundial dos refrigerantes. Agora, você ter cada vez menos açúcar e cada vez mais adoçantes com a tendência parecida com o açúcar, entendeu? Cada vez mais adoçantes que chegam próximo do sabor do açúcar. Não fica igual. Né? Assim, para quem tem intolerância, como no seu caso, vai ser complicado, porque isso vai ser uma coisa que em alguns países vai ser até lei, esse tipo de coisa, né? O mundo tá ficando muito chato, cara. O mundo... Mano, eu acho que isso aí é antidemocrático. Eu acho que deveria ser o seguinte, cara. Se você quer tomar um refrigerante zero, tem o zero pra você comprar. Você é um cara que toma zero. Isso.
compra zero, Sim. mano. Mas eu não tomo zero, então tem que ter pra mim lá o refrigerante sabor original. E eu liguei na Coca-Cola no dia seguinte. É. Liguei lá no Rio de Janeiro, Hum. aí ela me explicou, não, os sabores de 1,5 litro, nem ela falou 1,5 litro, eu descobri isso ontem. Ela falou, 1 litro pra baixo você tem o sabor original. Cara, se pegar uma KS, sabor... o cara ali também deve concordar comigo, concorda, né, irmão? Aí, tipo, você pega uma KS, mano, o sabor é maravilhoso. Não é porque é de vidro somente, mas é porque ali A tá fórmula é original. diferente, é verdade. Entendeu? Então, É. cara, eu fiquei muito revoltado. Na hora eu lembrei de você, eu falei, cara, quase que eu fiz um vídeo no seu formato. Entendi. Que bosta! Mas essa história dos refrigerantes era legal porque é o seguinte, a graça não era eu tomar um refrigerante gostoso e falar, nossa, esse refrigerante é bom. A graça era eu tomar um refrigerante horrível, fazer cara feia, xingar, jogar, chutar a lata, né? Jogava longe a lata e tal. Essa era a graça do negócio. Então, quanto pior o refrigerante era, melhor ainda. Quanto mais tosco o refrigerante era, quanto mais longe era e o sabor pior, era melhor ainda. Mas eu parei com esse tipo de coisa, né? Eu parei com esse tipo de coisa. Entendeu? Parou? Sim. Tá certo. André, obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado, pai. Esse foi mais um programa cara. piloto com o André Martinez, grande escritor. Comprem, fique ligado aí no livro dele. Esse aqui ainda não tá à venda, mas vai virar um filme. Primeira mão, você tá sabendo isso aqui, ó, no programa piloto. E esse aqui tá à venda. Você que é um aficionado aí por pinball, por jogos de fliperama, eu uso esse termo fliperama, se eu estiver errado, é isso mesmo, é isso aí. me corrija, mas aqui, ó, a história da Taito no Brasil, isso aqui é icônico, isso aqui é uma obra-prima, e quem fez foi um mogiano, prata da casa aqui, ó, vamos respeitar. Esse foi André Martinez, foi mais um programa piloto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. E você que está assistindo, antes do abraço final, por favor, se inscreva no canal. É muito importante ter você inscrito, que você curta, que você deixe seu like aí pra nós, tá bom? Um abraço, até a próxima e é isso aí. Valeu, André. Valeu, tchau. Tchau, galera.